Olá pessoal, eu sou o Márcio Tavares e esse é o Popcast. O Popcast é uma iniciativa da PopTrade, uma empresa especialista em trade marketing. O Popcast tem o objetivo de amplificar a voz do trade marketing, compartilhando experiência, know-how, conhecimento de profissionais feras do mercado, nossos clientes, nossos parceiros e especialistas em trade marketing que vêm aqui compartilhar conosco, dividir conosco todo o seu conhecimento, tudo o que viveram e vivem nas suas carreiras para que a gente possa aprender com eles. Eu lembro que este e os demais episódios estão nas principais plataformas digitais ou em vídeo no nosso canal do YouTube. Então vai lá, se inscreve, dá seu like se você gostou, compartilha com seus amigos e aproveite todos os episódios. Nós teremos sempre a cada mês um novo episódio, um novo entrevistado, e hoje eu tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo a Tamara. Tamara é a Head de Trade Marketing da AkzoNobel, tem uma experiência muito bacana na AkzoNobel, ela vai contar aqui um pouco para a gente. Então, puxa, muito obrigado, Tamara, por você estar aqui conosco. De nada, é um prazer para mim, viu? Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Porque eu acho que a gente tem que falar mais, né, de trade, trocar mais experiências, como nós mesmos estávamos falando há pouco. Então, muito bacana representar também a Akzo aqui no Popcast. Tamara, começa contando pra gente como é que você foi chegar nessa posição tão importante, tão relevante lá na Akzo. Qual foi o caminho que você trilhou para chegar aqui? Bom, foi um caminho que começou lá atrás, assim, quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu comecei no varejo de tintas, e foi uma super coincidência eu ter ido para Coral, mas enfim, eu comecei a trabalhar em televendas de uma loja de tintas em Santo André, onde eu nasci e moro em São Bernardo hoje, mas vivi lá há muitos anos, e onde eu comecei minha carreira realmente, enfim, comecei a trabalhar. E aí fui para o varejo, fiquei atendendo em balcão, mas depois fui para o televendas, vendia mais tintas automotivas, mas a empresa que eu trabalhava, a loja, ela também tinha tintas decorativas, então vendia Coral também na época. Olha só. Mas era algo muito distante, porque eu atendia mais a outra parte. E aí eu comecei a fazer faculdade, né, nesse meio tempo, cursei publicidade, mas com ênfase em comunicação mercadológica na Metodista de São Bernardo, que é uma faculdade muito forte nessa parte de comunicação. Então, uma publicidade com ênfase mais em promoção e merchandising. Então, já foi trilhando ali teu caminho. Já fui trilhando meu caminho. E no segundo ano, eu estava trabalhando na loja, eu vi no mural da faculdade um estágio X, que não falava de onde era, mas que já era para atuar na área de marketing, né, de trade e tal. Nossa, e aí, foi uma super coincidência mesmo. Porque não tinha assim, tipo, Coral, não. E aí eu comecei a participar do processo e passei, né? E mais pro fim que eu soube que era para Coral, que naquela época ainda era do grupo ICI, que era um grupo britânico, depois fomos adquiridos aí pela Akzo, né? Uma empresa holandesa, em 2008, mas isso eu estava em 2002. Então, comecei como estagiária, né? E aquilo me encantou, né? Porque eu trabalhava numa loja pequena. E aí, para dentro da indústria, uma indústria que eu importante, via... né? Que você estava acostumada a ver todo dia. No ponto de venda, foi muito legal, assim. E naquele momento, por mérito meu, né? Não foi indicação de ninguém, realmente. Foi um processo que eu passei... Passei pelo processo e passei para a vaga e fiquei muito feliz. E aí, começou a minha trajetória lá dentro. Eu entrei numa área que chamava Planejamento e Novos Negócios, como estagiária. E uma estagiária muito atuante, porque a área era muito pequena, então eu era realmente muito atuante. E desde o início, cuidando de um programa de fidelidade de lojas que a ICI tinha na época, Coral, que se chamava Lojas Cor. Então eram parceiros, varejistas que tinham um investimento para abrir uma loja da Coral. E aí eu administrava, assim, junto com o meu gestor, todo esse programa. Então, desde muito cedo, desde que eu entrei, com grandes responsabilidades de projeto de loja, administrar todo o pacote Isso fazendo faculdade, pacote de benefícios ainda, dos lojistas, fazendo faculdade, mas com uma responsabilidade grande. Naquela época ainda o horário era normal, né? Hoje a gente tem um horário mais reduzido para estágio, mas eu entrei com muita
muito amor, assim, já pela marca, pela empresa, pelo que eu fazia. E desde muito cedo, desde que eu entrei já com contato direto com os clientes, então indo para o campo, isso me deu uma base muito, muito boa, assim, muito grande para depois trilhar os meus próximos caminhos dentro da empresa. Então, depois eu acabei sendo efetivada em 2005. Passei por coordenação de home center, de trade. Se eu te falar que foi uma das... Todas as minhas promoções foram muito comemoradas, mas essa foi muito especial para mim na época, porque eu sabia que eu queria muito isso como um próximo passo. Que legal. E quando chegou, eu fiquei muito feliz, e aí sim comecei a ter mais contato forte mesmo com a área de trade, porque o canal Home Center dentro da nossa categoria é um canal que, enfim... Super representativo. Representativo, muito de visibilidade, sim. Né? E com muitos promotores, né? Então, a necessidade de ter ações assertivas, um bom atendimento, uma boa assistência no ponto de venda faz toda a diferença no sellout, né? Quando você vai para um varejo de tintas, uma loja especializada, lógico que você tem toda a equipe da loja ali de suporte, e o home center, ele acaba tendo mais dependência mesmo do promotor, né? Então, faz a diferença. Faz muita mesmo, diferença. Né? Os merchandisings também, claro, fazem total diferença em todo o negócio. Mas eu tive muito esse tete a tete mesmo, essa bagagem de lidar com essa equipe, né, na época. E foi muito bacana. Então, depois que eu saí dessa parte de trade marketing, quando teve a aquisição, né, da Axo, adquirindo a SCI no mundo, eu tive a oportunidade e o convite de trabalhar na área de produtos. Então, na época, o meu diretor de marketing, quando veio fazer o convite junto com o meu gestor, ele falou, olha, Tamara, é muito legal, porque você já tem, querendo ou não, 3, 4, 5 anos de trade mesmo, mais campo, contato com o cliente, mas eu acho que para você complementar a tua carreira, seria muito legal se você trabalhasse também numa área mais interna, né? Mais próxima à estratégia. E a área de produtos, ela te proporciona muito isso. Extremo, assim. E eu falo isso pro meu time, depois eu vou chegar onde eu estou hoje, mas assim, um time que é mais de campo, que está mais focado em cliente, alguns vieram com uma bagagem também de marketing, mas eu sempre falo para eles e estimulo eles a fazer essa troca diária, porque te deixa um profissional muito mais completo. Né? Você cria uma empatia maior, né? Porque você sabe como é que é a dor do outro. A dor do campo e depois a dor interna. Então, porque existem, né? Claro. Então, é muito bacana. Mas eu acho que também a área de produtos te dá uma bagagem de estratégia, porque portfólio é um coração importante, é uma parte, né, do coração da companhia. E você discutir a arquitetura, os gaps de portfólio, como você complementa a oferta, é um 360 muito grande, porque você começa lá na geração de insight com o consumidor para você abastecer teu pipeline, aí você passa a discutir e a negociar com a área de R&D para desenvolvimento, então você tem que ter uma bagagem técnica, uma bagagem financeira, porque você está ali olhando preço, custo, margem, etc. Eu brinco que quem faz marketing, publicidade, pensa que vai só trabalhar com a parte criativa, né? É uma verdadeira... Tem uma ralação estão ali. Estão te iludindo, porque tem horas que você é muito financeiro ali, né? E aí depois você passa para fazer ali o briefing para o pessoal de comunicação, psych visual, você conecta com o pessoal de ativação. Então você está em todo o processo, né? Até você ver o seu filho nascendo ali no mercado. Então é uma bagagem maravilhosa, eu super recomendo. Quem tiver vontade de passar pela área de produtos, passe. Fica a dica. Me levou para me elevou o nível da conversa e eu fiquei por muitos anos aí, porque eu cuidei de praticamente todas as... Enfim, entrei como especialista nessa área e cheguei ao meu primeiro cargo de gerente na área de produtos. E eu cuidei de todas as categorias, né? Quando a gente fala em tintas, né? A gente geralmente divide aí produtos que vão para madeira, metal. A gente tem uma parte, às vezes, uma parte do portfólio que vai para construção civil diretamente, né? Uma parte mais B2B, toda a parte de pré-deco, preparação de superfícies. O portfólio é muito né? grande. E chegando até a parte de paredes e tetos, que é uma categoria grande, né, representativa, e foi aonde eu terminei o meu ciclo em produtos. Então, eu cuidei de todos os produtos da companhia, né, ao longo dos anos,
Aprendi demais. E aí a gente foi mudando um pouco a estrutura, né, ao longo dos anos. Tive a oportunidade de cuidar não só de Brasil, mas a gente também reestruturou e começamos a cuidar de América do Sul, né, na época. Então tive a oportunidade de ir para Argentina, Uruguai. Legal. Também. Que também é outra experiência que te enriquece super, demais, né? Super. Muito positiva. São países muito próximos, mas para o mercado de tintas com diferenças muito grandes, assim, principalmente de segmentação, né, produto, né? Por exemplo, Argentina e Uruguai já muito mais habituados a usar uma tinta exterior. Aqui no Brasil a gente tem produtos mais híbridos, né? Interior e exterior. A Coral vem fazendo um trabalho muito bacana de segmentar o portfólio, mostrar para o consumidor que existe diferença assim, de tecnologia. E é muito positivo para o varejo, porque ele também aumenta ticket, a gente trabalha a melhor rentabilidade, mas eles já faziam isso lá, então foi uma troca muito bacana. Então me trouxe uma bagagem de conhecer outros mercados, né? A Bolívia também, Paraguai, então me ampliou muito. Quando eu saí da área de produtos e fui convidada a vir para a área de marketing Brasil, porque como é a nossa estrutura, né? A gente tem uma parte do marketing que a gente chama de regional, que cuida de toda agora Latinoamérica, toda a América Latina. E ali eu tenho disciplinas do marketing que tocam todos os países. Então, toda essa parte de categorias, né, produto, inovação e arquitetura está no time regional. Comunicação também, insights, pesquisa e plataformas digitais ficam realmente no time regional. E aí nós temos as figuras, né, de marketing locais do país, né? Eu sou para Brasil, tenho um par para Argentina e Uruguai e tenho uma outra par para Bolívia. E agora, recentemente, a gente fez uma aquisição aí na Colômbia muito importante, né? O Grupo Orbis, tem a marca Pintuco, que é super líder na região. A gente também está ampliando aí os negócios e os nossos colegas, né? Tá chegando mais gente aí. Então, também vou ter um par na Colômbia. E aí, essa estrutura de marketing do país, ela tá mais focada em customer marketing, né? Se a gente puder chamar assim. É mais o dia a dia do negócio. Então, abaixo de mim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, de fazer o negócio, de dar o pulso para o negócio. Então, tenho áreas aí de ativação de produtos, que é uma área... Eu ia te perguntar, como é que é essa tua arquitetura embaixo aqui de você? Muito legal para a gente discutir. Como que nós nos organizamos? Então, vamos pensar que esse time regional, ele desenha, né? Sim, ele dá lá o guide. Ele é mais responsável por médio, longo prazo, mas ele dá o desenho. E o time dos países tem a responsabilidade de delivery. Aplicar, né? De entregar, de aplicar. Então, é um trabalho bem bacana mesmo, a gente tem que trabalhar com muita colaboração. Então, esse time de ativação que eu tenho, eles têm a responsabilidade de, enfim, ativar e fazer o go-to-market de toda a inovação. Então, o calendário promocional, como a gente vai colocar no mercado, as ações de suporte, além de olhar o portfólio que a gente tem em linha hoje. Então, também aí olhando e estando atento ao Tem P&L. uma adequação de portfólio para cada região. Tudo. Então, eu tenho ali uma estrutura que cuida de portfólio, mas mais no sentido de ativar o portfólio, não de desenvolver novos produtos, tá? Mas aponta gaps, né? Claro. Dá os insights, traz os feedbacks do mercado, leva para o time regional, então é uma troca importante. Depois eu tenho uma área de relacionamento forte com os públicos, né? Os nossos programas de relacionamento estão ali. Nossos públicos, né? Pintor, o balconista, que é tão importante, vendedor de loja, os nossos próprios clientes e a nossa própria equipe de vendas, né? Então, ali a gente tem alguns programas para trabalhar esses públicos. Então, a gente tem uma área para cuidar desses programas de relacionamento, que são super importantes. Essa mesma área, ela é responsável por tocar toda essa parte de operação de ponto de venda. Execução em loja. Execução em loja. Que a gente conhece bem. Vocês conhecem bem, que é uma área super estratégica para nós, porque hoje, né, a gente acha que vai falar um pouquinho mais à frente,
Mas o ponto de venda nos gera muitos dados, né? Dados super importantes para a tomada de decisão na companhia. E isso tudo vem dessa operação de ponto de venda. Então, a gente tem que ter uma estrutura ali que cuide não só da operação do dia a dia, mas que olhe oportunidades futuras, que desenvolva junto com o nosso parceiro, né? No caso, a POP aqui, ferramentas, né, formas de coletar esses dados, enfim, gerar insights a partir deles e de deixar a nossa equipe mais motivada possível ali no campo, né, treinamento, como a gente se comunica com esse time que é tão relevante para nós, então tá tudo dentro dessa área. Depois eu tenho o pessoal de trade de campo mesmo, que tá lá todos os dias, né, meu time aí ralando e muito próximo aos clientes para executar os planos. Essa proximidade é fundamental aí na tua estrutura, né? Super. E assim, eu tenho uma equipe bem robusta nos estados, né? Nem todo estado tem, mas eles têm uma região que eles atendem e eles estão lá no dia a dia com o pessoal de vendas para traçar os planos para o cliente, ajudar na execução, também trabalhar em conjunto com os promotores que estão em loja para a gente realmente fazer uma bela conversão aí no ponto de venda e suportar nossos clientes nos seus desafios também, né? Porque todo varejo tem seu desafio. Então, como indústria, posso ajudar esse varejo também a se mover, né? Seja tecnologia, em ativações e ações novas, enfim. Então, eu tenho esse time que faz um trabalho muito legal, tanto para varejo quanto home center e o canal indireto, que são nossos distribuidores. E aí, fechando a minha estrutura, eu tenho todo um time de treinamento também maravilhoso que está em campo também. E eles treinam fazem tanto treinamento presencial quanto treinamentos online, que a pandemia nos trouxe, né? A gente já fazia, porque eu tenho uma academia, né, online já muito robusta, a Coral tem para pintor, para balconista, para o meu próprio time, mas a gente aprendeu muito a fazer treinamento ao vivo online. E dos benefícios da pandemia, né? Que permite capilaridade, frequência, então, assim, que antes a gente não tinha. Não tinha, porque era muito presencial. Lógico, presencial ainda é o formato mais relevante. Sem dúvida. Porque pensa que tinta, né? A gente precisa ter a mão na massa, aplicar, explicar como faz. Mas tem muitos conteúdos teóricos que a gente consegue passar online e a gente, enfim, otimizou demais essa parte. Então, eu tenho um time aí que também faz assistência técnica e faz o treinamento. Então, é um time robusto. Nossa, é muita área que fica aí na sua responsabilidade, Tamara. Para a gente tocar aí todo o negócio e, enfim, estar próximo dos clientes, melhorar o varejo de tintas, que é uma das grandes responsabilidades que a gente tem, levar a marca, né, e a sua estratégia e descer isso realmente para a loja, ajudar os nossos clientes também a desenvolver suas plataformas digitais. Para tinta ainda não é tão vendido online, mas muitos clientes já preparados para isso, a marca também com iniciativas, a gente tem uma loja, um marketplace, e a gente está avançando, né? Tem muito que avançar ainda, mas... Sempre temos, né? Que bom, né? Que bom, senão a gente não tinha função. Sim. Mas tem me parece que tinta, ela tem uma peculiaridade muito grande, sei lá, quando você está falando de celular, você pensa, eu tenho que vender lá todas as especificações para o cliente entender. Mas tinta, a impressão que me dá é que é ainda mais complexo, porque a gente, consumidor padrão aqui, desconhece o que é bom, se é para chuva, se não é para chuva, se é para dentro, se é para fora, e você fica meio perdido, né? Quando você vai no ponto de venda, no home center, ou até numa loja de tinta, você vê aquela quantidade lá e diz, meu Deus, o que eu vou comprar agora? Então, é uma venda assistida, né? Eu conto com alguém me ajudando lá no ponto de venda para que eu faça a melhor escolha. Sim. Quando a gente fala da categoria, é uma categoria com uma frequência menor de uso, né? As pessoas repintam as suas casas, em média, de 3 a 5 anos, vai. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Não é tão difícil. Tem lugares que o do it yourself, né, essa cultura do pintar, ou mesmo com contratação de mão de obra, a frequência é um pouquinho maior, mas a média é essa? A média é essa. Então, a gente, principalmente... Quando eu falo 5 anos, eu estou falando mais da parte exterior da casa, que requer mais investimento, né? Enfim. Então, as pessoas até, às vezes, demoram um pouquinho mais para pintar. Porque ela é uma jornada complexa, né? Ela é vista como uma jornada realmente complexa. Porque tem muitos
pontos na jornada. Então, quando a gente fala assim, um pouco dos desafios atuais, o que a gente vem travando aí dentro da categoria, e nós como marca, primeiro é mapear bem as jornadas. Então, a gente fez um trabalho muito pesado de mapear a jornada de consumidor, de pintor. Agora, a gente fez isso de forma global, né? Porque a Axo tem um footprint muito importante no mundo. Então, uma posição fortíssima em Europa, Ásia, América do Sul. Então, enfim, a gente está na África, está na Ásia. É global mesmo. É global mesmo. Então, a gente tem um time global de marketing que nos suporta também. É muito bacana isso, porque a gente tem uma escala bacana, tanto de pesquisas, conceitos de produto, inovação, fórmulas. Então, a gente consegue trazer... Um aprendizado constante aí no mundo inteiro. Então, arquitetos, a gente acabou fazendo um projetinho mais local, mas a gente mapeou a jornada para entender, como muitas empresas fazem hoje, né? Para entender realmente quais são as dores desses diferentes públicos. E isso, Márcio, vem nos ajudando muito, ou de forma global ou de forma local, a responder essas dores com um ecossistema mais completo, né? Por quê? Se eu não faço isso, dificilmente eu vou aumentar a penetração da categoria de forma geral, né? Porque pensa, a frequência é pequena, sentido. Então a frequência de compra é pequena, eu preciso trazer mais pessoas para pintar no ano, né? Para que eu também tenha mais venda, e isso é bom para a categoria de forma geral. Então, mapear as dores e começar a entregar um pouco de solução é essencial para a gente melhorar a penetração da categoria na vida das pessoas. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, facilitar, vou dar um exemplo só da jornada, sabe? Porque a jornada é grande. Mas eu vou começar lá do comecinho, né? As pessoas se inspiram e depois as pessoas já vão começar a se planejar para a pintura. Uma das dores que as pessoas têm nessa hora de se inspirar, primeiro é achar conteúdos que... Sim. Que as inspire. Sim, que as toque, né? Que as toque, enfim, combinações de cor que sejam bacanas para ela e tal. E a gente já trabalha muitos conteúdos nesse sentido. Mas uma vez que ela fala, putz, que legal, isso aqui me inspira, ela tem uma das principais dores do processo é escolher cor. Entende? Eu imagino. Eu sou daltônico. Então eu conheço bem essa dificuldade. Para mim é mais ainda. Mais difícil. Mas é uma infinidade muito grande, né? Uma paleta gigante de possibilidades. E as pessoas têm, primeiro, dificuldade de falar, putz, que família de cor que eu quero, que combinação eu quero. Isso você atende um pouco dando inspiração. A partir do momento que ela se inspira, ela vai querer, ela tem dificuldade de visualizar aquela cor no ambiente. Então, isso é padrão? Super. É normal isso? Normal. Porque tem alguns raros que olham lá e já entenderam tudo, né? Mas a pessoa normal não tem. Tem gente que consegue pensar, fala, putz, eu já vejo essa parede verde, mas a maior parte não, né? E aí, o que a gente fez? Eu vou por steps aqui. A gente tem o Visualizer, que é um app global da Axo, né? Mas aqui com a Coral, que é uma realidade aumentada. Então, as pessoas conseguem simular seus ambientes ao vivo com a cor que elas querem testar na parede. É legal? Maravilhoso. Porque, nossa, já te dá outra luz, né? Você já começa Você já quebra ali uma barreira. Você já fala, poxa, é uma barreira que eu quebrei porque eu gostei desse verde mais intenso. Um exemplo. Eu não sou palmeirense. Eu tô achando muito verde. Não, eu sou palmeirense, eu sou corintiana. Mas enfim, mas adoro verde. E aí, conseguiu ver. Mas muitas vezes, assim, uma parte da população já vai falar, legal, já estou satisfeita, vou comprar. Outra parte fala, mas será mesmo que na minha luz vai ficar assim? Então, assim, para quebrar isso, a gente entrou com o quê? Com um teste fácil, que é o nosso teste de cor. Por quê? Visualizou, testou. Parece bom, vou testar. Putz, lindo, ficou lindo na minha luz. Então, assim, é mais um ponto que eu quebro. Uma vez que a pessoa testou, gostou e viu que ficou bom, a fidelidade dela marca aumenta. Então, bem, assim, o nível... Vai dando segurança, criando uma relação de segurança, né, com a marca. O nível de conversão para a marca é altíssimo. Então, a gente está investindo em ir quebrando essas barreiras. Mas vamos dizer o seguinte, a pessoa provou lá em 30 centímetros, pintou a parede inteira e falou, não era isso. Ficou muito escuro, não gostei. O que a gente fez? Tá bom, ouse mudar, porque você visualizou, você testou, você aplicou e não gostou, eu tenho garantia Coral, que é uma
plataforma de marca maravilhosa que a gente começou o ano passado, que é a nossa campanha da marca, né? Que tem um mote aí de certeza, certeza mesmo, só coral. O que é? A pessoa não ficou satisfeita com a cor, com o acabamento, e agora a nossa versão nova, com a cobertura que nós informamos nas embalagens, ela pode trocar o produto. Todos os nossos produtos premium, entende? Então, assim, se a jornada é um ponto de entrave para as pessoas, porque é uma jornada que eles têm medo de errar, é complexa. Sim, ela é toda geração, gera pontos de segurança várias. E vocês estão quebrando um a um. A gente está tentando quebrar um a um, entende? Fantástico. E aí a gente vem com garantia coral. Então, assim, não tem mais o porquê o consumidor falar, não vou por cor, né? Ou eu vou postergar, depois eu coloco. Não, vá lá, a Coral está te apoiando em todos os momentos da jornada. Fora outros serviços que a gente tem, às vezes a pessoa não acha um pintor, a gente tem páginas coloridas que conecta, né, os pintores treinados pela marca com consumidores. Então a gente está realmente num momento de fechar esse ecossistema, ainda tem coisas para evoluir, mas a gente acha que está no caminho correto, né? E a gente vê isso realmente nos resultados. Me parece que vocês são muito mais hoje uma empresa de inovação até do que tinta, porque vocês estão né, reinventando o processo para facilitar a vida do shopper ou do consumidor. Nosso mercado, né, ainda é um mercado muito focado em produto, né? Nossa categoria, né? Então, realmente, é o que você falou. São poucas marcas, né? São poucos concorrentes no Tem muito. mercado. É mesmo? Tem muita tinta aí. Bom, você gostaria que tivesse menos? Não, o mercado tá aí para todo mundo. É verdade. A gente tem que se diferenciar realmente. Não, mas tem muitos players e é um mercado grande, né? Então, podia ser maior. Se mais pessoas estivessem pintando no ano, poderia ser maior. E eu acho que é um pouco da nossa luta e da nossa contribuição como marca. Por isso que a gente está aí também para quebrar essas barreiras. E aí, quando você falou, é complexa, né? A gente vem travando um trabalho de portfólio importante. Então, se você olhar os nossos produtos, o que a gente tentou fazer? Olha, é difícil para o consumidor entender. Vamos tentar trabalhar um nome que passe mais o benefício? Então, se você olhar, por exemplo, o nosso rende muito, é um produto de alta diluição concentrado, ele chega em mais metros quadrados, então chama rende muito. Descomplicando. Quando você vai para o decor, é um produto que tem um acabamento mais fino, né? É um premium de acabamento fino, então tem os diferentes níveis de brilho, então decora. Você vai para a minha linha exterior, é proteção sol e chuva. Então eu sei que é uma categoria complexa, mas a gente tenta ir quebrando com várias frentes, né? Quando a gente vai para portfólio, a gente foi no nome, mas a gente também segmenta para ajudar o consumidor a se encontrar. Mas falar assim, ele é totalmente autônomo, não. Ele ainda depende de uma indicação do pintor, de um bom atendimento em loja, né? Então, a importância realmente de um vendedor de loja bem treinado, de um promotor nosso bem treinado, porque ainda existe essa necessidade. É a dificuldade, né? É a dificuldade. E aí, um trabalho bem legal que a gente vem fazendo, que vocês estão nos apoiando muito, é mudar a experiência da loja, né? Porque a loja de tintas, historicamente, até pela característica do produto, né? Lata, pesada, ocupa muito espaço. Ela às vezes tem muita lata dentro, né? Parece mais um estoque. Depósito, né? E aí sobrava pouco espaço para a gente trabalhar a inspiração. E vamos combinar? A gente está falando de cor, de efeito. As pessoas, assim, é um super produto para decoração. Se você pensar na tinta, né? Sem dúvida. As pessoas às vezes pensam na almofada, no quadro, no sofá, mas não pensam na cor da parede, na tinta como um elemento. E é um elemento simples. E se você for, mesmo pôr mão de obra, o produto é um elemento barato por metro quadrado. Até a tinta mais cara. Então, a gente quer estimular muito isso, né? As pessoas realmente mudarem, trocarem o mood da sua casa, o humor, a decoração com cor, com tinta. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí, através de todos esses pilares, e isso desemboca muito na loja, né? Porque a grande parte ainda da venda é feita na loja. A decisão acaba sendo lá. Mudar a loja, tirar um pouco. Né? Tem lata, vai ter sempre, porque a gente precisa entregar na hora para o cliente, é uma expectativa dele. Mas paredes pintadas,
displays que inspiram com nossa paleta de cor, mostrando diferença de acabamento, mostrando os efeitos especiais que a gente tem. Ó, você tem aqui cimento queimado, a gente tem, né? Então, realmente transformar a experiência, né? Que a pessoa consiga visualizar aquela cor numa luz branca, numa luz amarela, né? Que eu tenha um espaço gostoso para a pessoa sentar, escolher cor, ser bem atendida. Que aquele ponto de venda também sirva para conectar todos esses... Por que não? Tá ali o pintor junto com o consumidor conversando, traz o arquiteto, que seja um espaço também de troca, que seja gostoso de ficar. Tamara, vejo que vocês são muito ligados em inovação, vocês arriscam bastante, mas eu queria pedir para você aqui para a gente tentar fazer um exercício de futurologia. Futurologia. Isso. E para onde que o trade marketing está indo? O que você acha que tecnologias podem facilitar ou dificultar esse trabalho um pouco ali na frente? O comportamento do shopper, que também muda bastante, essa coisa de comprar num lugar, receber no outro, pagar no outro terceiro ainda. Você vê mudanças significativas aí nos próximos anos nesse segmento? Eu acho o seguinte, Márcio, eu acho que experiência de loja sempre é um ponto que tem que ficar. E a gente tem que avançar ao longo do tempo. Então, adaptar os seus modelos para as necessidades atuais, trazer tecnologia. Eu acho que ainda, falando um pouco na minha categoria, a gente ainda teve que avançar no phygital tão falado, né? Então, como a gente realmente transita entre o físico e o online, eu acho que a gente ainda não está tão à frente, como eu vejo categorias de moda, outras categorias. Eu acho que tem uma outra oportunidade muito bacana, que talvez outras categorias também já estejam fazendo, mas também não acho que é para tudo, não. Como a gente extrai mais insights das lojas físicas? Porque quando a gente vai para o mundo digital é muito fácil, né? A gente tem dados de tudo, quem clicou, quanto custou, quanto tempo ficou, se foi para o site, se foi comprar ou não. Mas o mundo físico, eu acho que a gente coleta poucos insights ainda. E tem tecnologias para isso, né? Sem dúvida. Se a gente olhar, tem webcams para você ver fluxo de clientes, para você desenhar calor da loja, para você desenhar uma jornada mais assertiva. Tem os Wi-Fi guests que eles chamam, que é para fazer depois retargeting em cliente que estava próximo à loja, contadores de pessoas, enfim. Então eu acho que tem muita tecnologia aí que eu acho que a gente usa pouco. E a gente tem um desafio que chama Paint the Future, que é um desafio global. Até a gente fez a nossa versão aqui do Brasil. Versão não, né? A gente fez baixou do global para cá, que é um desafio aberto de inovação, startups, e a gente faz alguns desafios em áreas, né? E a gente fez, a vez que eu fui mentora de uma das startups, a gente fez um desafio de experiência do cliente para a nossa categoria. E foi muito legal que a startup que ganhou, que é a Standout, ela trabalha essa parte de trade marketing digital. Porque a gente fala muito de marketing digital, né? E o que é o trade marketing digital? Hoje eu tenho a minha plataforma, que é a lojacoral.com.br, os varejos vendem lá dentro. Ó o merchan. É o marketplace, pessoal, vocês podem comprar tinta. E aí a gente começou, lógico, com uma característica mais assim, produto, explicação, carrinho e tal. E que se eu for no e-commerce também dos varejistas de tinta, home centers, também é mais ou menos muito semelhante. E aí eles trouxeram, né, toda uma provocação. Por que não também na parte digital vocês explorarem melhor a parte de produto, a página de produto de vocês, né? Como? Faz uma comunicação mais chamativa, explica melhor, chama atenção para o que vocês querem, tem mapa de calor, eu tenho como ver onde as pessoas estão parando. É como se fosse uma vitrine virtual. E assim, muito legal isso, né? Eles foram, inclusive, os ganhadores do desafio e a gente já introduziu na nossa loja, mas assim... já tem melhorias aplicadas. Já tem, para alguns produtos a gente já colocou. Mas é legal, porque eu também posso fazer isso nas páginas dos meus clientes, né? E melhorar também a minha ativação, que eu tenho mais hoje domínio na parte física, eu posso também fazer no mundo digital. Então, acho que a gente abrir os olhos para essa parte de trade marketing digital é importante. E eu acho que a omnicanalidade, né, o omnichannel que todo mundo fala,
que já é uma realidade, sem né? dúvida. Para Né? muitas Isso não é nem futuro, a gente está vivendo já é atual, isso. mas né? assim... Mas ainda aprendendo sempre. Mas ainda aprendendo, né? E algumas categorias mais avançadas do que verdade. outras. Então, acho que ainda continua sendo uma pauta importante. Eu vejo como consumidora, né? Às vezes, assim, algumas empresas que já estão muito integradas, mas que ainda escorregam em algumas coisas, né? Preços diferentes, aí você se frustra. Prazo de entrega. Prazo de entrega. Então, eu acho que sempre é um processo que vai avançar e vão vir plataformas e tecnologias melhores, mas eu acho que acho que é mais ou menos isso que eu vejo. Você falou também em dados, né? Essa informação que tem muito, que no digital você tem mais... ela é mais estruturada e no ponto de venda não. Dados, então, você entende que é óbvio e continua sendo cada vez mais importante. Super. Receber e tratar também, porque eu acho que o grande lance é que a gente está cada vez mais com informação, ou cada vez mais com dados, mas não tem a informação ainda, né? O que eu faço com tudo isso que vem? Não tem o insight, né? Isso. Assim, é difícil às vezes chegar. Não, dados é super relevante. Eu acho que hoje a gente já captura, né, dados de execução para a gente medir se a gente está com realmente uma loja assertiva para o shopper, se a gente está, enfim, os 5 P's do trade, né? Promoção, produto, placement, tá tudo certinho, material de ponto de venda, enfim, acho que eu esqueci um. Mas enfim, produto, preço, promoção, POP e planograma, né? Placement. Isso. Então, isso tudo eu acho que é super importante, porque se você não faz bem essa parte, dificilmente você avança. É verdade. Então, assim, muito importante. E eu acho que a gente já coleta isso, mas é o que você falou. Eu acho que ainda tem oportunidade da gente ainda... A gente já tira muito suco disso, mas ainda tem oportunidades para gerar mais insights em relação a isso, né? Inclusive como forma de calcular melhor ROIs de campanhas, etc. Né? Então tem uma... E para granular melhor também a ação, né? Você disse que tem vários públicos aí, tem o pintor, tem o decorador, tem o consumidor. E aí dentro desses também tem cada sub-cliente ali, né? Com certeza. Então eu acho que essa parte de dados é super relevante. A gente tem que sempre saber o que fazer com eles, senão fica aquele... Só o estresse um monte de dados, um bando de dados, né? E a gente precisa realmente ter ajuda também dos parceiros, né? A gente falou um pouquinho disso esses dias, qual a importância também do parceiro, que nem vocês coletam esses dados, né? Tem as plataformas, de nos ajudar também a gerar insights a partir daí para melhorar a nossa própria execução, né? Que é uma melhoria contínua, Que é uma melhoria contínua. Mas eu vou além, acho que coleta de dados, elas servem para outras coisas também. Você pode ir além da execução básica, né? Você pode melhorar muito teu ponto de venda coletando, sabendo como você está em outros aspectos também, né? E a gente já está caminhando para isso também. Mas, para mim, é super relevante. O trade, na verdade... Ele tem que ser ele está sendo cobrado para ser cada vez mais estratégico dentro das companhias. Eu acho que antes ele era muito mais reativo, né? Era uma sub-área, ou do marketing, ou do tinha uma importância grande, mas acho que vem ganhando mais importância. Eu concordo totalmente. Porque realmente é uma área muito importante entre vendas e marketing. Então, essa área está criando muita relevância, mas tem que trabalhar com dados e planejamento, senão realmente fica só apagando incêndio, fazendo promoções e tal, mas enxugando gelo. Tem que ser cada vez mais estratégico. Eu falo para o meu time, acho que as habilidades digitais nem se fale, né? Eu acho que para quem trabalha em trade, quer trabalhar em trade, é realmente... Hoje é meio mandatório, né? Ter planejamento, porque quando você fala assim, trade é mais curto prazo, isso não significa que não tem que ter planejamento, né? Tem que olhar dados, tem que planejar, para você não ficar apagando o incêndio. Então, tem que ter uma habilidade digital importante. Eu estou tentando também trazer isso bastante para o time. E a gente falava também no backstage agora há pouco, precisa também ter essa vontade de ir para o ponto de venda, né? De entender como está acontecendo, qual é a dinâmica. Com certeza. É um pouco de pensar e agir, de estar lá, conhecer, né? Não, interagir. Tem que conhecer. Quando eu falo com os líderes de marketing que estão em campo, é muito gostoso, porque assim, eles estão lá e eles vão e eles conhecem as cidades, os clientes e tal. E aí você tem uns insights maravilhosos que eles acham que nem é tanto, mas eles falam, nossa,
Por quê? Porque tá lá. Tem lá a tá todos os experiência do que dias, né? acontece. E essa capacidade também hoje que qualquer profissional tem que ter de errar, de aprender, de refazer. Eu acho que a gente tem que ir muito com essa cabeça, né? Principalmente promoção, né? Que a gente faz muito. Então, assim, tentar medir e acertar e ser mais assertivo. Eu acho que esses são os pontos aí que a gente precisa trabalhar no profissional. Tamara, muito obrigado por essa aula que você deu aqui pra gente. Obrigada a vocês pelo Conhece convite. muito. Eu queria te perguntar agora uma outra coisa. Quem é a Tamara quando está sem o crachá, quando está sem o uniforme lá da Axo? O que você faz? O que você gosta? Quais são os teus hobbies? Conta pra gente. Bom, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho uma filha, Mariana, de 9 anos. Então, assim, quando eu não estou trabalhando, assim, eu sou mãe. Sou mãe. Que dá bastante trabalho. Que dá muito trabalho. Tenho hábitos muito simples, assim. Gosto de ficar com a família, receber amigos, viajar, aquela coisa toda. Aprendi a cozinhar na pandemia. Me empolguei. Fazia Jura? de tudo, agora parei um pouco. Porque também, né, tem muita gente que se descobriu cozinhar. É verdade, engordei, aquelas assim. Mas foi bem bacana, porque eu não cozinhava muito pra Mariana, porque rotina. Lógico. E eu falo que pelo menos essa parte eu consegui criar um pouco dessa lembrança afetiva nela, da comida da mãe. Então foi bacana por esse lado. Deixa eu ver, eu sou corintiana. Sempre gostei muito de futebol. É mesmo? Jogava. É mesmo? Esse Olha aí é um lado legal. B que você não conhecia. Jogava salão e adorava. O salão precisa de habilidade, hein? Mas eu era fixa, né? Que é zagueira. Mas adorava. Pra mim era uma coisa que sempre me fez bem na faculdade. Joguei pela coral, né? Nas Olitintas da vida. Joguei no colégio. Então eu gostava muito, era uma coisa que me fazia bem. E sempre fui muito fanática pelo Corinthians, assim. De ir em estádio? Não de ir em estádio, mas de ver todos os jogos, não ir em estádio toda hora. Sofrer, de chorar. Eu tava grávida, a Mariana, 8 meses, e o Corinthians foi campeão, né? Mundial naquela. Só. E aí eu acordei sorrateiramente para assistir o jogo. Jura? Meu marido falou: você não vai ver, né? Eu falei: não vou ver, não, fica tranquilo. E aí o gol veio, eu pulei, que era uma louca. A Mariana é corintiana também? Conseguiu convencer? Perdeu essa? Ela é flamenguista. Olha só. Bom, são os dois grandes times do Brasil, né? E gosto muito de música, assim. Se você me falar, qual é o teu hobby, assim? Amo música, amo ouvir gente nova, procuro fuço, ouço muita música, gosto de ler e patins, adoro patins. Patins! Olha o lado B. O lado B é maravilhoso das pessoas. Que fantástico. Mas é isso. Nada de demais, mas faço muita coisa gostosa. Você faz muita coisa demais. É muito bacana. Tamara, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui compartilhar com a gente tanto conhecimento. Desejo muito sucesso e que a gente possa conversar outras vezes também. Perfeito. Estamos aqui. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, encerramos aqui esse podcast. Lembrando que este e os demais episódios estão nas principais plataformas digitais. Você também pode assistir em vídeo no nosso canal do YouTube. Então vai lá, se inscreve, dá o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.